Olá a todos! No vídeo de hoje venho falar-vos sobre separação e redes sociais. Como lidar com as redes sociais, nomeadamente com o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, depois de uma separação. Até que ponto é que é desejável deixarmos de seguir a pessoa com quem deixamos de ter uma relação romântica? Em que situações é que é melhor bloqueá-lo ou bloqueá-la? E que surpresas é que as redes sociais nos podem reservar numa fase tão tumultuosa como é o pós-separação? Então, a resposta à primeira questão, se é desejável continuarmos a seguir ou não o nosso ex-companheiro ou a nossa ex-companheira, a minha resposta é depende. É evidente que não há duas histórias de amor iguais e também não há duas histórias de separação iguais. Para algumas pessoas é verdade que a separação pode ser o passo praticamente inevitável e é possível que os dois membros do casal se sintam aptos a manter uma ligação, até porventura saírem para tomar café, continuarem a conviver com os membros da família alargada do ex-companheiro ou da ex-companheira. Nesses casos, que são raros, é evidente que não faz qualquer sentido desamigar ou deixar de seguir a pessoa com quem mantivemos uma relação amorosa. Se está tudo bem cá fora das redes, então o mais provável é que continue também tudo bem nas redes sociais. Agora, para a esmagadora maioria das pessoas, esta não é a realidade. Na esmagadora maioria das situações de separação, aquilo que acontece é que há uma pessoa que toma a iniciativa e há outra pessoa que se sente deixado ou deixada, que se sente mais ou menos rejeitado ou rejeitada. E para quem se sente abandonado ou abandonada, lidar com a presença do ex-companheiro ou da ex-companheira nas redes sociais pode ser efetivamente aqui mais desafiante, pode tornar, no fundo, mais difícil todo o processo de luto. Aquilo que nem todas as pessoas sabem é que a esmagadora maioria dos processos de separação estão envolvidos em sentimentos muito intensos de tristeza, de vergonha, de culpa, de raiva. Ora, ter de se lidar de uma forma sistemática com, no fundo, os passos do ex-companheiro ou da ex-companheira pode funcionar aqui como mais uma forma de pressão, no fundo, mais uma forma de exacerbar todos estes sentimentos. Depois há ainda as pessoas que se sentem muito vinculadas ao ex-companheiro ou à ex-companheira e que se sentem muito tentadas a um ritmo praticamente diário a ir espreitar, ir espiar aquilo que o ex-companheiro ou a ex-companheira está a fazer. De uma maneira geral e por mais tentador que seja ir tentando controlar os passos da outra pessoa, de uma maneira geral, dizia eu, na prática, aquilo que as pessoas verificam é que estes comportamentos tendem a fazer-lhes mal, tendem a ser destrutivos da própria autoestima. Então, basicamente, quando ainda há um vínculo, quando ainda há muito sofrimento associado ao fim da relação, eu arriscaria dizer que é prudente deixar de seguir a outra pessoa. No caso do Facebook é possível deixar de seguir, deixar de, no fundo, receber as notificações sem ter de desamigar o ex-companheiro ou a ex-companheira. Em alguns casos pode fazer mais sentido desamigar e, portanto, haver efetivamente ali um corte, mas pelo menos deixar de seguir pode ser aqui a resposta para fazer diminuir a pressão. Quem toma a iniciativa de desamigar ou de deixar de seguir o ex-companheiro ou a ex-companheira pode sentir-se aqui um bocadinho em dívida, até no sentido de dar uma explicação à outra pessoa. Afinal de contas, se convivemos com alguém de uma forma tão íntima, até que ponto é que fará sentido, no fundo, fazer aqui um corte radical sem dar quaisquer explicações? Aquilo que eu posso dizer é que, não havendo propriamente aqui a obrigação de dar uma satisfação, pode ser importante fazê-lo em nome da própria consciência. Na prática, trata-se sobretudo da oportunidade de explicar que, mais do que se tratar aqui de um gesto de vingança, trata-se sobretudo de uma opção que visa proteger, no fundo, a própria autoestima, proteger o amor próprio e, nesse sentido, esta satisfação, esta explicação acaba por trazer ou poder trazer aqui mais paz
para quem o faça. Outra questão importante: em que circunstâncias específicas é que é desejável bloquear o ex-companheiro ou a ex-companheira nas redes sociais? Quando pensamos no fim de uma relação, pensamos sobretudo no desgosto amoroso, mas nem sempre nos lembramos de que há comportamentos abusivos. Em primeiro lugar, há relações abusivas, mas mesmo nos casos em que a relação não tenha sido propriamente uma relação abusiva, aquilo que acontece muito frequentemente é que o fim da relação, precisamente por dar origem a sentimentos tão intensos, também pode trazer à tona alguns comportamentos mais desagradáveis, incluindo comportamentos abusivos. Ora, na prática, e por maior que seja a compaixão de um dos ex-membros do casal em relação ao outro, não é desejável que haja aqui qualquer permissividade em relação a qualquer forma de desrespeito. Se a pessoa que se sente deixado ou deixada se sentir incapaz de lidar com os próprios sentimentos aqui de uma forma razoável e se fizer chantagem emocional, se fizer ameaças, se fizer alguma tentativa de perseguição, é desejável que haja aqui um corte mais radical. Isto pode parecer assim tudo muito estranho, muito intenso, mas a verdade é que quando de uma ruptura há efetivamente algumas pessoas que descompensam, há algumas pessoas que assumem comportamentos que em circunstâncias normais não assumiriam e, portanto, colocar aqui um travão e, em concreto, no que diga respeito às redes sociais, pode ser importante para garantir o bem-estar da pessoa que é ameaçada ou que é alvo de outros comportamentos abusivos, mas também para proteger a pessoa que tenha estes comportamentos. Que surpresas é que as redes sociais podem oferecer-nos num período pós-separação? Hoje não vou falar sobre o lado mais positivo das redes sociais, nomeadamente no que diga respeito aqui à possibilidade de nos colocar em contacto com outras pessoas e eventualmente com futuros parceiros românticos. Refiro-me sobretudo às surpresas mais desagradáveis e com as quais nem sempre estamos preparados para lidar. Uma dessas surpresas, entre aspas, e eu coloco aqui entre aspas porque é um recurso que todos nós conhecemos, mas cujo potencial, e neste caso o potencial negativo, nem sempre reconhecemos. Refiro-me à função memórias, quer do Facebook, quer do Instagram. Na prática, quando uma rede social nos confronta, por exemplo, e num período pós-separação, com uma fotografia romântica, com uma publicação que relembre, no fundo, aqui os tempos áureos da relação, esse pode ser um autêntico murro no estômago para quem já está sob muito sofrimento. A verdade é que nós podemos informar o Facebook, por exemplo, de que já não estamos numa relação, nós podemos até desamigar a outra pessoa, podemos bloqueá-la, mas isso não impede a rede social de nos confrontar, no fundo, com publicações que nós próprios fizemos e das quais, porventura, até já nos tínhamos esquecido. Outra surpresa associada, em concreto, ao Facebook é a função das sugestões de amizade. No fundo, todos nós conhecemos a função que nos diz pessoas que talvez conheças. Ora, o Facebook, em concreto, é exímio em bombardear-nos efetivamente aqui com as pessoas que rodeiam, as pessoas com quem mantemos alguma ligação nas redes sociais. E insisto, mesmo que escolhamos, no fundo, desamigar um ex-companheiro ou ex-companheira, é absolutamente possível, é muito provável que a rede social nos confronte aqui com sugestões de amizade que envolvam familiares, amigos, vizinhos do nosso ex-companheiro ou da nossa ex-companheira. Finalmente, há ainda o próprio feed das notícias, quer no Facebook, quer no Instagram. A verdade é que nós podemos efetivamente deixar de ver as publicações da pessoa com quem nos relacionamos, mas definitivamente não podemos impedir os amigos em comum, por exemplo, de fazer publicações em que aquela pessoa esteja envolvida. E a publicação em concreto de fotografias de jantares, de saídas de amigos que incluam o nosso ex-companheiro ou a nossa ex-companheira, a probabilidade disso acontecer é efetivamente muito elevada.
Se a tudo isto nós juntarmos o facto que nós também sabemos, mas de que nem sempre nos recordamos, de as redes sociais serem aqui uma montra em que cada um basicamente publica aquilo que quer e com os filtros que quer, a verdade é que estão aqui reunidas as condições para que nos sintamos mais pressionados do que nunca. Na medida em que, por exemplo, uma pessoa que ainda esteja a sofrer por amor, veja uma publicação ou várias publicações que lhe deem conta de que o ex-namorado, ou ex-namorada, ou ex-marido, ou ex-mulher está aparentemente feliz no pós-separação, está a seguir com a própria vida e, eventualmente, haja fotografias que o ou a coloquem com outra pessoa, indiciando aqui uma relação romântica, tudo isto é efetivamente gerador de muita pressão, tudo isto pode, no fundo, abalar aqui o amor próprio. Então, até que ponto é que vale a pena desligarmos-nos das redes sociais neste período imediatamente a seguir a uma separação amorosa? A verdade é que nós estamos a falar de questões aparentemente pequeninas, se calhar até potencialmente vistas como fúteis, mas na prática aquilo de que falamos, e a propósito de uma utilização comum das redes sociais, é da possibilidade de uma pessoa que esteja efetivamente aqui em sofrimento no período pós-ruptura, ser confrontada ou confrontada várias vezes por dia com notícias, com memórias, com publicações que o ou a façam lembrar de uma forma muito recorrente do ex-companheiro ou da ex-companheira. E isto pode atrapalhar muito aqui o início de um processo de luto. E nessa medida aquilo que é desejável é que cada pessoa possa colocar a si mesmo ou a si mesma aqui algumas questões, nomeadamente como é que isto me faz sentir, do que é que eu preciso neste momento, o que é mais importante para mim agora. A ideia é que, mais do que nunca, não nos centremos naquilo que as outras pessoas possam pensar, não nos preocupemos com os juízos de valor de quem esteja à nossa volta e sejamos capazes, aqui com genuína autocompaixão, de prestar atenção e valorizar os nossos próprios sentimentos, as nossas necessidades e que sejamos capazes de agir em conformidade. Importa lembrar que para algumas pessoas a presença nas redes sociais é mais do que aqui uma fonte de entretenimento, é uma obrigação e em concreto uma obrigação profissional. Para essas pessoas pode efetivamente não ser viável pura e simplesmente entrar em modo off durante 2 ou 3 semanas. Mas para a esmagadora maioria das pessoas é possível. É possível desligarmos-nos das redes sociais e aqui não tanto com o objetivo, no fundo, de fugir do que quer que seja, mas antes com a genuína intenção de nos protegermos, de cuidarmos de nós, de oferecermos a nós mesmos aquilo que for melhor para nós a cada momento.